Bem-vindo a mais um Rosadas Cast. Meu nome é Natália Rosadas. Meu é Maria Carvalho. Meu nome é Leandro Rosadas. Tema de hoje, Leandro. A gente vai falar sobre tudo que a gente precisa saber na hora de comprar um supermercado. Leandro, qual é o primeiro ponto que a pessoa precisa analisar para comprar um supermercado? É o preço, né? As pessoas... Mas não é o ponto? Não, o preço. Na verdade, primeiro você tem que ver se é um bom negócio, até para você poder se adentrar nas análises e verificar se vale ou não a pena. Você primeiro tem que olhar o preço. Quanto custa aquele supermercado? Então, de raciocínio muito simples, ele tem que valer ele vale de 1 até 2 vezes o valor do faturamento atual dele, sem os estoques. Então, o mercado de 500 mil vale entre 500 mil e R$1 milhão. O mercado que venda R$1 milhão vale entre 1 e 2 milhões. O mercado de 2 que venda 2 milhões vale de 2 a 4 milhões de reais sem os estoques. Aí, se quiser ficar com os estoques, tem que fazer um inventário e ver quanto vale aquele estoque a custo. Leandro, isso analisa a pessoa que vai comprar e pensa nisso, ela vai analisar aquele mês anterior ou tem um histórico, sei lá, de 12 meses ou 3 meses? Tem alguma média que se possa tirar disso para poder realmente... Tem algum período? O ideal é pegar a média de faturamento, né? Porque o faturamento do supermercado hora sobe um pouco, hora baixa um pouco. Mas de quanto tempo? Pelo menos 3 meses. E os 3 últimos meses, né? Porque senão você vai falar assim, mas em janeiro de 2020, a gente está em outubro, né? Em janeiro de 2020, minha loja vendia R$500 mil. Agora está vendendo 200 mil, mas é porque eu não tenho dinheiro para mercadoria. E aí, por isso que minha loja está vendendo 200 mil reais. Mas ela vendia 500, então ela vale R$1 milhão. Bosta nenhuma. Vale 200 a 400 mil reais. Vale o que está vendendo agora, e não o que está vendendo no passado. E é muito importante que o dono, a pessoa que for comprar um supermercado, vá no meandro para descobrir, tá? Não é, o cara falou que é 200 mil e tu acredita. Vai lá olhar o sistema do cara e ver se essa venda realmente aconteceu. Vai lá ver com o contador do cara para ver qual relatório o contador tá dando, para ver se esse valor é esse mesmo real, porque o contador ele não pode mentir, ele tem que fazer, senão ele fere o código de ética do Conselho Regional de Contabilidade. E aí, se ele ferir, você pode denunciar ele perde o CRC dele. Nossa. Nesse nível. E você também, uma coisa boa é que você fique uma semana dentro da loja antes de comprar e veja o movimento da loja. Principalmente, se você quiser saber o movimento de pico dela, é ir lá para lá num sábado. Se num sábado tiver com movimento, você vai ter uma noção de quanto fatura nos outros dias, com certeza. Leandro, por comparação, eu vi aqui no Rio uma lanchonete que ela foi montada com uma consultoria, foi um dinheiro enorme, de um sujeito que eu conheço, e ele tinha um barzinho comum, feito à moda, vamos embora. E ele abriu essa lanchonete, muito bem equipada, com uma consultoria por trás, com uma agência de marketing por trás. Ele fechou em 3 meses. E aí vendeu a estrutura para uma franquia. O dono de supermercado, ele precisa desse tipo de respaldo atrás, ou ele pode fazer de uma maneira simples, ele sozinho decidir a compra de um supermercado, fazer avaliação, isso tudo? Ele só precisa assistir esse podcast que eu vou passar tudo que ele precisa saber para conseguir comprar a loja dele sem errar. Não precisa contratar consultoria nenhuma, não precisa de agência nenhuma. E o que ele precisa, assim, eu tô falando porque eu já participei de dezenas, quiçá centenas de compras de loja. Sim. Então, eu já participei de negociações, já participei de lojas que eram bons negócios, já participei de lojas que eram péssimos negócios, já participei de lojas que eram negócios muito ruins e as pessoas têm que ver, né? Eu, por exemplo, se a pessoa quisesse que eu avaliasse um negócio, eu também cobraria, né? Sim. Mas o problema é que, na maior parte das vezes, o cara contrata consultorias que fazem consultoria de qualquer coisa. O ideal é que ele procure consultorias que sejam especializadas no segmento do supermercado, porque senão ele vai dar chute. Eu canso de falar isso, né? Para de procurar qualquer coisa, porque qualquer coisa não atende. Procura alguém que seja especializado no segmento. Precisa consultor que só atenda supermercado, procure contador que só atenda supermercado, procura quem vai te ajudar que só atenda supermercado, advogado que só atenda supermercado. Por quê? Porque o advogado que atende qualquer coisa é um advogado de qualquer coisa. E aí você tem que decidir, você quer qualquer coisa ou você quer alguém que realmente vai entender os meandros do seu negócio para poder te direcionar. Então, procure gente de supermercado. Não, eu ia perguntar, além do preço, o que mais a pessoa precisa saber? Porque a gente se preocupa sempre com o ponto
e o que tem em volta. Eu vejo assim, muitas pessoas falando a respeito disso. Poxa, vou comprar uma loja, vou fazer não sei o quê. Eu tenho que saber se o ponto é bom. O ponto é bom. O que é que faz um ponto ser bom? Então, um ponto é bom dependendo de alguns fatores. O primeiro fator tem lugar para o cara parar o carro? Se não tem, o público que passa na loja, a maioria passa a pé. Se a maioria do público passa de carro, você não tem onde parar, você vai ter um problema para nego poder comprar na tua loja. Segundo ponto, quantas pessoas passam em média por hora na tua loja? É simples, você fica lá um dia na frente da loja, você conta quantas pessoas passam na frente da loja. Literalmente. 1, 2, 3, 4. Se você ficar lá 3 horas na frente do ponto, e aí qual horário que você tem que ficar para fazer isso? De 10 a meio-dia e de 5 até as 7 da noite. Fica nesse horário na frente da loja e conta quantas pessoas passam na frente da loja. Aí você vai saber se o ponto é bom, dependendo da quantidade de pessoas que passam na frente da loja. Considere que 10% das pessoas que vão passar na frente entram, em média. Então, se você tem um movimento que passa 1.000 pessoas na frente da loja nesse período, você vai ter em média 100 pessoas dentro da tua loja. Se esse movimento for de 10.000 pessoas, você pode ter em média 1.000. Pode, não significa que vai ter. Sim. Mas é um parâmetro para você entender se vale a pena ou não. Esses 10% é uma média de estudo que a gente já fez e que dá mais ou menos isso. Eu tenho loja que passa 20.000 pessoas, mas só entra 1.000 pessoas dentro da loja do cara, tá tudo bem. Agora, isso serve para você de parâmetro para você entender se o ponto é bom ou não. Ou seja, se você hoje, em média, por exemplo, um supermercado de menos de R$1 milhão tem um ticket médio de R$30. Vou fazer a conta só para vocês entenderem. Tem um ticket médio de R$30, ok? Então, se eu tenho uma loja de 200 metros quadrados, é uma loja que é para vender 500 mil. 500 mil reais dividido por R$30 de ticket médio vai dar 16.666 pessoas e 67. Ou seja, cortou uma pessoa por 0,67. Tô brincando. Então dá 16.666 pessoas. Se eu dividir isso aqui por 30, vai dar uma média de 555 pessoas por dia. 550, isso trabalhando de segunda a segunda, né? Se você não abrir domingo, isso vai ter que dividir por 26. Então dá 555 pessoas por dia. Então, vezes 10, que é 10%, então isso aqui tem que ser múltiplo de 10. Então eu tenho que ter no mínimo uma média de pessoas que passam na frente da loja nesse horário de pico de 5.555 pessoas. Se não tiver isso, o ponto é ruim. Se tiver isso, é um ponto bom. É uma das maneiras de avaliar. E assim, se a tua loja tiver um bom estacionamento, aí você avalia pela quantidade de carros que passam na frente da loja. E não necessariamente pelas pessoas passantes na frente da loja. Qual é o ponto-chave? Leandro, eu preciso abrir uma loja num ponto bom? Abrir uma loja num ponto bom é melhor. Mas eu posso abrir uma loja num ponto ruim? Pode. Os supermercados de maior sucesso que eu conheço não estão em bons pontos comerciais. Estão, inclusive, escondidos. Mas o que ele faz de diferente? Ele tem um bom marketing. Então as pessoas vão lá. A pessoa vai até a loja. Depende do que você faz para atrair ela para a tua loja. Então, você tem que se tornar um especialista em marketing para atrair a pessoa para a loja. Então, e algumas vezes, o custo de um ponto bom se torna tão alto que não vale a pena estar ali. Porque o aluguel não pode passar de 1,5% do faturamento. Ou seja, só para você entender, né? Uma loja de 200 metros quadrados, em média, vezes R$2.500, ela vai vender R$500 mil. Vezes 1,5%, ela não pode ter um aluguel superior a R$7.500. Se for superior a isso, já começa a ficar ruim. E olha que o cara que vai abrir uma loja de 200 metros quadrados, possivelmente não vai faturar R$500 mil logo de partida. Sim. Então ele já vai pagar um aluguel acima da média. Mas o ponto é, se a loja de 200 metros quadrados já tiver de partida um aluguel acima de R$7.500, não vale o cara alugar a loja. Porque ele vai alugar uma loja que provavelmente, a não ser que, vamos lá, né? Ele esteja um local onde o público que atenda seja público A. E aí o cara como público A, ele pode até vender os 2.500 metros quadrados, só que as margens de lucro dele são maiores. E são maiores, papo de 5, 10% a mais. E aí dá para ele a capacidade de pagar, sei lá, 3% de aluguel e não só 1,5%. Mas em média, a maioria das lojas não podem passar de 1,5% do aluguel.
E em centros urbanos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, é super difícil encontrar uma loja de 200 metros por 7.500, né? Exato. E aí, por isso, você tem que escolher muito bem o ponto. Sim. Aí, muitas vezes, é melhor você não estar numa grande avenida e estar numa avenida secundária, com a loja aberta, e fazer marketing para levar as pessoas para lá. Elas vão de qualquer jeito e tá tudo bem. Sim. Leandro, eu acho que no final a gente podia fazer algum tipo... 5 coisas a serem evitadas na hora de uma compra de um supermercado. Mas uma delas, que é um problema que eu identifico no mercado bem perto do nosso escritório aqui, é que eles fizeram... É uma rede, eles fizeram a construção e eles não calcularam que de tarde o sol invade a loja toda. E eles baixam as portas do supermercado e parece que o mercado é fechado. Isso foi um baita de um erro de cálculo? Isso foi um erro de quem provavelmente... De estratégia? Isso foi um erro provavelmente de quem construiu, de quem organizou a abertura da loja e tal, porque você tem N formas de poder diminuir o sol. Só que no caso da estratégia aqui, eu acho que ele botou um vidro muito alto e aí isso gera um impeditivo, porque o sol vai lá nos caixas e fica praticamente impossível do cara poder... da pessoa poder passar por um caixa que não dá para ver. Então, sim, é um erro de arquitetura. A pessoa que tá lá, que montou a loja, não tinha que ter pensado nisso antes. De não estar com o mercado virado pro sol, né? No sol. Mas é um erro tão bobo, né? Para uma rede bobo. que é tão grande. Porque tem... pegando isso de comentário... Mas a rede em si não é culpada por isso, porque não é uma rede de um dono, né? É uma rede associada. Então, o dono que é associado da rede que fez essa situação. Porque tem N lojas dessa rede aí que estão muito bem estruturadas, muito bem organizadas e não erram coisas tão bobas. Porque tem outros próximos e eles têm na mesma direção e tem tipo uma marquise, uma coisa assim que dá uma aliviada, né, nisso. Então, eu queria entender se isso... Você falou de rede, ela falou de rede. A própria rede tem sempre um padrão específico de loja que não permite que, por exemplo, esse cara bote a marquise que o coleguinha tem? Não, normalmente o que as redes impedem é que a fachada tem que ser desse jeito. Então é só uma organização da fachada a nível de imagem e cor. Sim. Mas a loja, quem faz a loja é a própria pessoa. Então, aquilo ali é um ponto ruim da loja, porque você acaba no período da tarde parecendo que a loja está fechada todos os dias por causa de um erro ali do sol. Então, quando você vai comprar uma loja, você tem que ter N cuidados, né? Entre eles também olhar abertura, fechamento. Por isso que eu falei, você tem que ficar um tempo dentro da loja para você ver como é que é e quais são os problemas que a loja vai ter. Esse é um fator que desvaloriza uma loja dessa. Eu não acredito que essa loja vai ser vendida para outra pessoa. Assim, não sei. Mas a pessoa que vai comprar, ela deprecia o valor por causa de um elemento desses, né? Na verdade, qualquer coisa deprecia o valor, né? Então, depende do que você vai olhar na loja. Então, você pode dar exemplo? Você tem que olhar cuidados, né? Então, o cara vai vender a loja e teoricamente, o valor que eu falei entre 1 a 2 vezes do faturamento, ele é um valor que é a estrutura da loja mais o ponto comercial, o valor do ponto. O valor do negócio está rolando naquele imóvel. E aí, por isso, você paga de 1 a 2 vezes o valor do faturamento da loja. Agora, na hora que você vai comprar uma loja, você tem que começar a olhar as coisas. Na maior parte das vezes, os equipamentos estão depreciados. Na maior parte das vezes, você vai olhar as gôndolas estão enferrujadas, você tem que começar a olhar os detalhes, né? O que não tem, o que está com problema. Olhar para ver se a temperatura das geladeiras estão batendo, se elas não estão congelando demais. Você tem que olhar para ver como é que está a instalação elétrica daquela empresa. Como é que é a instalação elétrica, como é que está a luz, instalação de equipamento. Você tem que olhar. Sim. Você não pode simplesmente comprar uma loja sem olhar isso. Senão você compra... Assume os custos de consertar. Nossa, e alguns custos se der mole, paga a loja, tá? Uhum. Quando a gente fala de instalação elétrica, hidráulica e tal, dependendo do tamanho do negócio, sai o custo da loja, dependendo da loja. Dependendo do equipamento também, né? E aí você compra, o equipamento já tá ruim, aí você tem que trocar uma geladeira, você tem que trocar uma ilha, você tem que trocar um balcão. E aí você pensa, sei lá, comprar uma loja por 200 mil, aí você tem que trocar um balcão, você tem que trocar uma ilha. Aí já deu 50, 60, 70 mil, a loja começou a ficar cara. Dependendo... Aí a conta que você tem que fazer é, o balcão tá ruim, então tem que trocar, custa quanto? Mais 10 mil, beleza. Então eu tenho que pagar 10 mil.
Eu tenho que pagar menos de 10 naquilo ali. Sim. Ah, tal coisa, eu tenho que pagar menos ali. Aí você, na hora, você vai chegar lá numa conclusão de quanto tem que ser. Então, você tem que ver a loja operando, você tem que olhar servidor da loja para ver se está rodando, você tem que olhar os no-breaks para ver se ainda estão pegando carga, porque algumas vezes não estão, e estão lá só de enfeite. Então, as pessoas tendem a colocar muita coisa de enfeite na loja para vender, e aí quando você vai lá olhar, você vai descobrir que não é bem isso que está acontecendo. Então tem que olhar tudo. Câmera, principal. Quais são os pontos mais caros, né? É balcão de açougue, ilha de congelado, os caixas, que o checkout é caro para montar, então tem que ver se está bom. O cara tem que olhar a câmera fria se tiver, porque é outra coisa cara demais, e o motor é caro, então tem que olhar para ver se está tudo bem. As lojas mais antigas não tem motor acoplado dentro do equipamento, o motor é colocado em cima da loja, algum espaço, tem que ir lá olhar. Se a loja tiver ar-condicionado, tem que ver se os ar-condicionados estão funcionando. Então, por exemplo, você já viu tudo, olhou os equipamentos todos, parece que está tudo bem, beleza. Antes de comprar, o que você vai fazer? Pegar o seu cara de hidráulica ou o seu cara de refrigeração e ir lá na loja. Vai lá ver se o ar-condicionado está bom. Vai lá ver se a câmera fria está boa. Vai lá ver se as geladeiras estão boas. E aí você vai pegar uma opinião técnica de alguém que entende poder fazer. A não ser que a loja esteja muito barata. Né? Você tem, sei lá, um cara que está vendendo uma loja de 500 que vende 500 mil e realmente vende 500 mil de verdade, está querendo te vender por 100, 200 mil. Aí você não olha nada, você compra a loja. Sim. É, porque está muito barata e se ela realmente estiver vendendo 500 mil, é só você... Se tiver que ter algum gasto, você ajusta. Sim. Mas e aí muita gente pergunta, vale a pena comprar loja... montar uma loja do zero ou comprar uma? Eu falei, depende. Você pode ter boas pichinchas de lojas prontas para comprar, ou você pode simplesmente montar do zero. Quando a loja custa de 1 a 2 vezes, dependendo de quanto você enche esse 1 ou 2 vezes do faturamento, é melhor que você monte uma. E aí qual é a conta, né? Então é venda por metro quadrado. Então a venda por metro quadrado da loja tem que bater 2.500. Então você tem uma loja de 200 metros, tem que vender 500 mil. Se é uma loja de 300 metros, tem que vender 750 mil. Se é uma loja de 400 metros, tem que vender 1 milhão. Se tem uma loja de 1.000 metros, tem que vender 2,5 milhões. Se é uma loja de 2.000 metros, tem que vender 5 milhões. Então, beleza. Entendido isso, aí você vai lá na loja de 200 metros e o cara está vendendo 200 mil. Ótimo. Então, essa loja tem uma oportunidade de vender 500 mil. Quanto que ele quer na loja? 400 mil. Não. Então, agora vamos olhar para ver se ela vale 400 mil. Aí, primeiro, está realmente vendendo 200 mil? Tá. O que ela tem de equipamento dentro da loja? Quais são as coisas que ele tem dentro da loja para valer 400 mil? Porque 400 mil, cara, tem que ter tudo. Tem que ter todos os equipamentos de padaria, tem que ter equipamento de mão de açougue, senão não vale. Mesmo? Mesmo. Uma loja de 400 mil reais? Você tem que olhar, tem que ter equipamento. Ela tem que ter tudo? Se possível, sim. Porque senão não vale. Se você pegar 400 mil reais e o cara só tiver gôndola e meia dúzia de vasca de hortifruti, você tá pagando 400 mil por, sei lá, 30. Armários. Aí é melhor você pegar e abrir uma loja do lado. Aluga um ponto do lado e abre que você vai vender mais que o cara. Sim. Então é importante você olhar o que tem de valor dentro da loja para ver também. Porque você está comprando ponto, mas você também está comprando a estrutura que o cara tem. Então, se o cara não tem estrutura nenhuma de nada, você não provavelmente está pagando um ponto muito caro. E aí não vale a pena. Então não compensa assim. Você está comprando material usado, sim. Mas você está comprando um ponto e uma clientela. Você está comprando ponto e uma clientela. Só que em supermercado, se eu abrir uma loja do lado, eu pego a clientela. Ok. Se eu abrir uma loja próxima, até 1 quilômetro, eu pego a clientela. Então, assim, comprar uma loja, você tem que ver se é um bom negócio para você. Algumas empresas preferem até comprar lojas, porque para eles montar, pegar, fazer do zero, é um trampo tão grande que é melhor comprar e vender. Todo mundo que normalmente está vendendo loja está num momento que ele já quer se desfazer, está meio desesperado. Então, o que você tem que fazer é negociar bem, para comprar bem, para conseguir pagar para aquela pessoa, poder fazer as coisas que ela tem que fazer e você sair dali. Sem contar que, uma vez que você compre uma loja, você pode ser que você tenha que assumir o que a gente chama de passivo do cara que ficou para trás. Sim. Por quê? Porque existe uma coisa chamada sucessão empresarial. O que é uma sucessão empresarial? Eu tenho um negócio, eu pego e boto outro negócio exatamente igual ali depois. Quando eu faço isso, existe uma sucessão empresarial. Então, o fornecedor que ele estiver devendo aqui pode vir me cobrar e juridicamente eu vou ter que pagar. Sim, mesmo sendo outra empresa mesmo ou não? Sendo outra empresa, outra empresa, CNPJ? outro CNPJ. Tem sucessão empresarial. Então, é o que ele faz para não ter sucessão empresarial, né? Então, eu tenho que trocar minha... Posso fazer As pessoas continuam com o mesmo uniforme,
Mesma fachada, mesmo tudo. Aí dá sucessão. É porque é como se entendi. o cara tivesse uma empresa ferrada e eu tivesse, não, vou abandonar essa empresa ferrada, vou abrir outra no lugar para continuar trabalhando, que aí se tiver que pegar alguma coisa, imposto, coisa que eu estiver devendo, fazendo droga, vai ficar nessa outra empresa aqui e eu vou continuar trabalhando com uma empresa nova limpinha, é isso? É isso. Ah, tá. E aí aonde dá merda normalmente? No fornecedor e nos funcionários. Então, fornecedor e funcionário são duas coisas que mesmo que você vá comprar uma loja de alguém, você tem que fazer o cara quitar. Então ele precisa quitar com os fornecedores e com os funcionários dele, porque o funcionário entra na justiça e o juiz vai dar em prol dos funcionários e vai acabar você ficando com a conta do cara. Então, se eu compro uma loja de uma pessoa, essa pessoa tem que demitir os funcionários mesmo que eu vá contratá-los? Mesmo que você vá contratá-los. Tá. A não ser que o seu acordo você assuma o passivo. Fique com a empresa, assuma o passivo. Aí você tem que pedir pro teu contador fazer conta, ver quanto de dívida tem essa empresa realmente de impostos e tal, levantar no banco quanto essa empresa realmente deve, e aí sim verificar também quanto tempo cada um desses funcionários tem para ver qual o tamanho do passivo trabalhista, porque tudo isso que eu falei entra na conta reduzindo do valor que ele te cobrou. Sim. Então você pode falar assim, não, beleza, eu assumo a empresa, eu assumo tua dívida e eu assumo teus funcionários. Ok. Aí você vai pegar lá, vai calcular quanto que ele tem de multa de FGTS para trás, quanto de passivo. Se eu tivesse que mandar todo mundo embora, quanto que eu teria que pagar? E a conta é, se eu mandar embora agora todo mundo, quanto eu tenho que pagar? E aí esse valor aí vai abater do valor que você tem para pagar ele agora. Claro. Então se ele mandar todo mundo embora agora eu gastaria 100 mil e ele me cobrou 400 mil, já vale 300. Aí vamos dizer que ele esteja devendo 100 a fornecedora, aí já vale mais, além de 300 vale mais 100, 200. Vamos dizer que ele ainda deva a Receita Federal, imposto, papapá, beleza. Aí mais 100, aí já deve 100. Aí você vai dar 100 mil para ele para pegar a loja. E você assume tudo. É o que você faz? Pega os impostos, parcela, pega os funcionários, mantém eles, tiver que mandar algum embora, manda e negocia. Pega, chama todos os fornecedores e fala, só assumindo a loja, vamos comprar daqui para frente tudo certinho. E eu quero saber quanto a gente deve. Deve X, beleza. Como é que eu te pago isso? Eu quero continuar comprando contigo, quero pagar. Como é que faz? Ah, não, e tal, tem que pagar tudo. Não tem como pagar tudo. Vamos planejar um plano de pagamento desse jeito aqui e continuo comprando contigo. Topa? Não, troca de fornecedor, vai pro fim da fila esse cara para pagar. E aí você cria um plano lá de pagamento para pagar todo mundo, paga todo mundo e vida que segue. Tem muitos perigos em assumir uma loja assim, né? Tem muitos perigos porque tem coisa que você responde, né? O dono de uma empresa, quando vende uma empresa, ele responde por durante 2 anos, ele responde por tudo daquela data que ele saiu para trás, né? Mas depois que saiu, para você cobrar, fazer, é muito complicado. O ideal é você abrir empresas novas, né? Você abrir uma empresa nova. Mas mesmo assim, abrindo uma empresa nova, você precisa descaracterizar uma sucessão. O que muita gente faz é fecha a loja e deixa ela fechada um mês. E aí nesse um mês você reforma, dá uma mexida na loja, dá um tapinha nela, pinta. E por que você fica um mês fechado? Para caracterizar que houve o rompimento daquela empresa. Aquela empresa saiu e a outra fechou. Teve um aluno nosso que não fez isso e tinha 2 empresas no mesmo local, com a mesma atividade. Aí foi lá o fiscal e tirou a empresa dele. Nossa, e deixou a outra. Que tava ferrada. E que ele não opera, que ninguém opera. O que aconteceu? Ele não tá conseguindo comprar e nem emitir nota. Sim. E parou. Nossa. A empresa ele tá todo ferrado lá, não consegue fazer nada. Por quê? Porque ele não se preocupou, no momento que comprou, de tirar o CNPJ do cara. Tem que tirar o CNPJ dali. Porque o CNPJ estando ali, inclusive, te deixa numa situação complicada. Então, todas essas operações têm que ser feitas antes. O ideal é procurar um advogado e um contador e falar assim, não quero criar sucessão empresarial, o que você sugere? Aí vai sugerir a loja ficar um tempo fechada, vai sugerir que Mudar você marca, não né? contrate todos os funcionários, se quiser ficar com algum, beleza, Ok. que você mande todo mundo embora, e aí se contratar, contrata alguém. Você tem que mudar a marca, você tem que mudar o nome da empresa, tem que ser sócios diferentes. Então tem que ser feita toda essa organização antes de comprar uma empresa. Comprar do supermercado, ele já começa a anunciar em breve sobre nova Se ele direção? já tem um prazo para poder inaugurar, 7 dias antes ele começa a divulgar que vai inaugurar. Enquanto isso, porta fechada e curioso para saber que merda que vai acontecer lá. Nada a ver com isso. Deixa eu perguntar. Tem gente que quer comprar negócio parcelado.
A maioria compra supermercado parcelado, só para deixar claro. Aí como funciona para quem quer comprar um supermercado? O que vale a pena? Não vale a pena? Ele tem que se preocupar com todas essas coisas também. Mesmo que ele vai comprar isso parcelado. Eu compraria um supermercado à vista. Por quê? Por que se compra parcelado no supermercado? Vocês sabem? Primeiro porque você... Tem prazo para gerar dinheiro. Você gera dinheiro com o próprio negócio. Mas não é esse o ponto, né? Vai comprar um negócio, você tem que ter o dinheiro todo no negócio. Mas por que você faz isso? Porque pode dar merda. De que tipo? As merdas podem aparecer. Pode aparecer gente lá que falou... Pode aparecer funcionário lá que esteja pedindo que o cara não pagou e vai querer te cobrar e tal. E aí, se você já pagou tudo, você vai falar pro cara, tem um funcionário teu aqui que apareceu. Tem cara que é ético e vai falar assim, não, deixa que eu resolvo. E tem cara que vai falar assim, que se dane, você já me prendeu, se vira aí. Aí você vai gastar com advogado, você vai gastar com rescisão de alguma coisa. É isso. Então, como você ainda tá devendo o cara, você vai, não, beleza, eu vou pagar o cara e não te pago. Sim. Então, assim, é sempre importante você pagar parcelado, nem que seja pelo menos 6 meses, para você esperar ver o que vem. Cara, vocês nunca fizeram isso na loja de vocês? Vocês pegam, mandam alguém embora. Alguém de muita confiança, teu braço direito, que tá contigo há muitos anos. E aí, quando tu manda o cara embora, com 3, 4 dias começa a aparecer um monte de merda que a pessoa fez. Verdade. Monte de coisa que você não sabia e de repente começa a aparecer. Exatamente porque as merdas aparecem depois que a pessoa sai. Então, as merdas vão aparecer na loja quando uma pessoa que é dona sair. Aí você vai começar a ver, os próprios clientes vão me falar com você. Sim. Nossa, essa loja aí não chega lá. Essa loja... Essa loja... E aí eles começam a vir falar. E aí você vai começar a ver coisas que pode ser que você não tenha visto. E aí você vai avaliar isso. Se isso estiver de encontro ao que foi negociado ou não, você tem ainda a oportunidade de tentar minimizar seu risco e seu prejuízo dessa maneira. Tem que avaliar se a loja tem açougue, tem padaria, tem hortifruti na hora da compra? Isso tem que ser avaliado. Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo. Antes de eu responder a tua pergunta. Comprei uma loja. Antigamente, a Light fica no CNPJ ou no CPF da pessoa. Nossa. Ok? Sim. Isso a Light é a Luz, né? Aqui a Light tem alguns lugares que é outra instituição. E algumas delas têm a seguinte regra, né? Eu não posso transferir para outra pessoa, a não ser que a primeira já tenha pago ou feito algum acordo. Certo. E aí eu não posso transferir a Luz para outra pessoa. Não vai ficar no meu... Aí o cara, aconteceu isso com um cliente meu, né? Ele chegou lá, comprou a loja, e aí deu 7 dias, a Light foi cortar a luz, porque tinha não só 2, 3, e não só pouco dinheiro, era 40 mil reais de luz atrasado. Nossa. Que presente de grego, aí, né? quando veio os 40 mil, ligou pro cara e falou assim, não tem dinheiro pra pagar. E aí só pode ligar a luz depois, aí você para a operação da loja, como é que você faz? Você vai lá e você paga essa conta? Aí a loja tava quitada? E aí se você já pagou tudo, já era. Não tava. Não, aí a gente bem. pagou e abateu do valor que tava lá. Isso é um presentinho de grego, e quando você compra a loja vem um monte de presentinho de grego. Nada contra os gregos. Adoro comida grega. Mas é o ponto de como é que a gente chama? É gíria. É uma gíria. E aí, você tem que ter cuidado para você não receber nenhum presentinho de grego aí e depois ficar ferrado. Então, assim, tem que ter cuidado na hora de comprar uma loja para você não ficar ferrado por causa desse tipo de coisa. Então, você tem que olhar detalhes como esse, luz, água, aluguel. Se o cara não tem aluguel atrasado, você vai ver o cara que não tem não sei quantos... Então, já aconteceu do cara comprar a loja e aí o cara tá com 6, 8 meses de aluguel atrasado. E aí, quando foi comprar a loja, o dono foi lá, embarreirou e falou que não ia fazer o contrato enquanto não pagasse os aluguéis para trás. E os aluguéis para trás não estavam no acordo. E o cara não ia pagar os aluguéis para trás. E aí, o que acontece? Uma vez que o contrato deixa de existir, a loja não é mais do cara. Sim. Então, assim, a gente, nesse caso dessa loja, a gente desfez o negócio, né? O dono falou que não ia renovar o contrato, não importa o que acontecesse. E aí desfez o negócio, acabou o negócio, deixou a loja para lá. Então tem que ter cuidado, olhar aluguel, olhar luz, olhar água, olhar dívidas que tem no CNPJ do cara, tirar o nada consta do CNPJ do cara, ir aos bancos com o cara e abrir as contas para ver como é que tá a situação. Mas eu não vou comprar, eu tô comprando a empresa do cara. Ah, não tá comprando a empresa do cara, beleza, vai sair tudo. Aí, mas você mesmo assim tem que olhar a luz, a água, o aluguel.
Aí conta bancária não, e dívida que o cara tem não. Agora, dívida trabalhista, sim. Se o cara tem dívida trabalhista, pode ser que fique para você. Pode ser que o cara esteja com... normalmente a gente pega o CNPJ do cara e faz uma pesquisa, faz uma busca. Por quê? O cara já pode estar na dívida ativa com busca e apreensão na loja. Nossa. Caraca. Aí você abre o teu CNPJ lá, não teve a pausa, aí bate o oficial de justiça e leva as tuas coisas. Sim. Coisas que já foram pagas, né? Então dá muito probleminha na compra de uma loja. Nossa, probleminha. Então, mas aí você... Por isso que normalmente se fecha a loja durante um tempo. Antes de reinaugurar ela, né? Você fecha e reinaugura. Mas esse fechamento, ele é só para o público? É só um teatro ou não? Não, é um fechamento mesmo. Você fecha a loja e aí você vai arrumar a loja. Sim. E precisa ter esse fechamento para dar uma pausa e não ficar como se fosse sucessão, já que você vai continuar o mesmo negócio ali. Certo. Então é uma questão só de você comprovar. E você deve ter testemunhas, juiz, né? é outro dono, a loja ficou fechada durante X dias, pra gente arrumar a loja, a gente comprou só o ponto, tá aqui o contrato de compra e venda do negócio. Tem que ter um contrato, e dentro do contrato, por isso que eu falei, tem que procurar um advogado. Onde tem a responsabilidade XYZ, que a empresa nova não se responsabiliza por nenhum futuro problema trabalhista, nenhum problema fiscal, que ela não se responsabiliza por dívidas anteriores que aquela empresa ali tiver naquele local. Então tem que procurar um bom advogado para fazer um contrato bem amarrado. E além disso, você fechando a loja, você está realmente finalizando uma e abrindo outra. Para o próprio cliente, para os fornecedores e também para os órgãos e tudo mais. Então você faz uma... a maioria não faz isso. Mas quem compra a loja mesmo, fecha a loja. Então o Renato, por exemplo, está inaugurando várias lojas aí. Essas lojas, o cara comprou a loja. A loja está há 30 dias em reforma. Fechou, está reformando a loja toda. Trocando equipamento, fazendo obra e tal. Aí quando abre é outra loja. Sim. E aí ela não tem responsabilidade pelas coisas atrás, porque a loja ficou lá 30 dias, 60 dias fechada. E vem junto uma limpeza, né? Com os clientes. É isso. Fora que gera curiosidade e tal, como é que vai ser a loja nova, não sei o quê. Então isso é legal. Ajuda até no marketing da loja, né? Então assim, comprar uma loja você tem que ter um monte de cuidados na hora de fazer. Né? Então, por isso é importante você na hora de comprar, parar para olhar esse tipo de coisa, né? Tem lugar para parar, se o ponto é bom ou não, mas também questões legais. Eu me lembro que teve uma loja aqui, Dona Wanda, do Super Compras lá do Mercado Wanda, ela foi partir para a segunda loja, né? E ela foi me perguntar antes se ia comprar ou não e tal. E aí ela pediu para eu ir lá. E aí, no caso, a Dona Wanda falou que eu já sou até da família, né? Aí eu fui lá. Dona Wanda, se estiver assistindo esse vídeo, bota aí um comentário. Aí eu fui lá na loja poder fazer uma avaliação da loja e fui ver quanto realmente a loja faturava. E aí, por exemplo, falou que o dono falou que faturava era um pouco menor, não era exatamente aquilo, eu olhei pelo sistema. E aí eu fui olhar como é que estava a estrutura da loja toda, como é que estava as vendas, como é que estavam as pessoas que estavam entrando. Eu abordei vários clientes para perguntar como é que era a loja antes. A gente deu uma volta, inclusive, pelo bairro e ficou andando lá pelo bairro a pé e abordando as pessoas. Você conhece aquele mercado ali? O que você acha dele e tal? Não sei o quê. E aí as pessoas vão falando, não, o mercado era bom, mas agora ficou ruim, porque é XYZ. E aí a gente, inclusive, via se aquilo estava batendo com a história. Porque a gente pergunta, né? Por que você quer vender a loja? Qual o objetivo? No caso dela, ela comprou a loja, comprou o prédio, comprou tudo. Também. Então você tem que saber o porquê que aquilo ali está acontecendo para você poder fazer. Então, por isso foi importante alguém estar necessariamente avaliando. Sim. E avaliar número, avaliar tudo. Como é que está a loja, como é que está o parecer dela, né? Está faturando, não está, ticket médio, quantos clientes em média estão entrando por dia, e etc, etc, etc. Então tem que olhar os números da loja também para ver se vale a pena. Leandro, para fechar, voltando à pergunta, é necessário avaliar se tem açougue, padaria, hortifruti, peixaria dentro de uma loja? Na hora isso infere no valor? Infere no valor a nível de equipamento, né? Os equipamentos de açougue, padaria e tal são mais caros. São equipamentos mais caros. Peixaria não tem nem equipamento, né? Mas assim, de potencial de compra, não? A loja vale mais ou menos por ter açougue, padaria, hortifruti? Não. Vale só a nível de não mais ou menos, mas se ela tem equipamento. Por exemplo, o cara quer vender a loja por 2 vezes o valor do faturamento e não tem equipamento nenhum dentro da loja, pode ser que esse negócio não valha. Você pode comprar até, mas pode ser que ele não valha. Ok?
pensa o seguinte, né? Só para vocês entenderem. Uma loja, ela deixa em média 5% de lucro líquido. Tá? Quanto menor for, mais lucro quanto maior for, menos dá. Então, em média, se trabalhar do jeito que eu ensino, deixa 5% no mínimo. Deixa até um pouco mais, mas vamos trabalhar com 5%. Então, se eu pagar 200 mil numa loja que vende 200 mil e ela me deixa 5%, vai dar 10 mil reais por mês, ok? Então, de maneira bem grosseira, tá? Porque tem que fazer outras contas aqui, botar taxa de tirar, fazer valor presente, trazer essas contas a valor presente, porque cada mês que passa tem perda por inflação, mas vou tirar isso tudo de fazer de maneira bem simples, bem simplória, para todo mundo que está assistindo aqui entender. 200 mil reais, ela deixa 10 mil por mês, então eu divido 200 mil por 10 mil, vai te demorar 20 meses para você ter de retorno dela. Ok? Se você comprar uma loja que vale o dobro dela, vai te demorar 40 meses para você ter de retorno. 40 meses dividido por 12 dá 3 anos e meio. Então, se você comprar por 20, ela dá um pouco menos. Agora, se você comprar uma loja que ela tem, sei lá, 500, 600 metros quadrados, e o cara está faturando 200 mil reais por incompetência, e tinha que faturar o dobro, o triplo disso, e você olhando a loja, olhando o potencial do ponto, rodando o bairro, vendo o trabalho que ele está falando, você fala assim, puta, eu tenho como ver os concorrentes dele, tem que também dar uma olhada nos concorrentes. Fala assim, cara, eu tenho como levantar essa loja e fazer ela faturar 200, 400, 500 mil reais. Aí beleza, porque o teu retorno vai vir mais rápido. Né? Então, se eu compro ela por 200 mil, demora 20 meses. Se eu comprar ela por 400 mil, demora 40 meses. Agora, se eu fizer aquela loja sair de 200 para 600 mil, eu vou pagar isso em muito menos meses. Né? Porque ela vai deixar algo em torno de 30 mil por mês. Então, se eu pegar os mesmos 400 mil reais que eu disse que comprei por 30 mil, vai levar 400 mil reais divididos por 30 mil, vai levar 13 meses, ou seja, 1 ano e 1 mês. Então, que é o que a gente chama de payback, que é o tempo de retorno do investimento que você tem. Sim. A gente falou muitas coisas assim, você disse que muitas coisas podem ser uma tragédia na hora de comprar um supermercado, mas pode ser uma oportunidade incrível também, né? Sim. De investimento. Então, por isso que eu falei, você tem que avaliar para ver se aquilo é um problema, mesmo sendo... Porque assim, quanto mais problema tiver na compra, quanto mais problema for a loja, mais barata ela tem que ser. Então, o ponto é se você vai conseguir comprá-la num preço bom. Porque a loja pode estar toda cagada, cheia de problema, jogada, fedendo, o açougue dando merda, o cliente reclamando, o balcão de açougue todo fodido, que eu tenho que trocar ele todo, e aí eu vou lá, compro uma loja que está vendendo 200 mil por, sei lá, 60 mil, 70 mil. Pode ser que vale a pena pegar a loja. Mesmo toda ferrada. E o DLM ajuda nisso? O DLM é o curso para mudar a vida do cara. Mas isso ajuda no cara que não tem supermercado, né? Também. Na hora da negociação, se ele consegue avaliar melhor, ele consegue comprar melhor. Né? Mas, por exemplo, por isso que eu falo que no DLM o que mais vale é o nosso suporte, né? Então, um cara que estiver no DLM, tiver para fazer uma compra, ou tiver no DLM e estiver para abrir a primeira loja, comprar a primeira ou comprar a segunda, sim, ele pode muito bem ir lá no suporte falando assim, suporte, quero comprar uma loja. Sim. As informações que eu tenho é essa. Aí se o cara não der todas as informações, ele fala assim, você pode, por favor, me dar mais informações? Você pode, por favor, me dar acesso remoto na loja para eu poder dar uma olhada no sistema do cara? Sim. Você pode, por favor, mandar filmagem do ponto comercial para a gente ver como é que é o ponto? Você pode, por favor, ficar na loja durante um dia e verificar quantas pessoas passam? E aí a gente vai orientar o cara sobre muitas das coisas que a gente está falando aqui. E aí o cara vai trazer essas informações e a gente vai falar assim, não vale por quanto? Portanto, compre desde que seja por tal valor, negocie por esse valor aqui. Então, isso não tem preço, é um preço de uma consultoria. Quanto um consultor ia cobrar para poder fazer uma avaliação? 2, 3, 4, 5, 10 mil reais? 15, 20, dependendo do tamanho da consultoria? Sim. 30, 50, dependendo do tamanho da consultoria. E o cara no DLM tem isso, não é gratuito porque assim, faz parte do programa. E durante 3 anos ele pode fazer isso. Então, se durante 3 anos ele resolver crescer, ou ele nem comprou uma loja, quer comprar, quer abrir e tal, ele vai ter acesso a gente a poder fazer isso. E ainda tem aula dentro do DLM lá, ensinando lá como bônus do Mercado do Zero, que ensina o cara a olhar, analisar um ponto. Mas o mais importante disso é a gente estaria ali para fazer a orientação dele. Já teve vários clientes que pediram orientação jurídica.
e nem é o foco do nosso programa. E a gente foi no nosso advogado e pediu para ele a informação e passou a informação pro cara mesmo assim, falando assim, ó, o nosso advogado orientou isso e procure um para te orientar também. Mas de antemão tô te dando uma prévia do que seria a melhor decisão. Então a gente não toma a decisão pelas pessoas, mas a gente dá apoio na tomada de decisão. Totalmente, é. Então é o cara poder olhar pro lado e saber que tem alguém junto com ele, alguém no celular. Sim. Que ele vai lá, manda uma mensagem pelo WhatsApp e a turma vai estar aqui do lado para poder dar uma resposta faixa preta complexa para ele, por exemplo, no momento de compra de uma loja. E não só o suporte. Porque se ele assistiu às aulas e participou das mentorias, mesmo que ele não tenha um mercado, ele acaba de entrar e não é só avaliar o ponto, é avaliar cada coisa que na negociação ele pode saber, ó, isso aqui não vale por isso, isso e aquilo. É isso. Né? Exatamente isso. Perfeito. Nossa, mano. Então, Acabei de descobrir que eu vou comprar o DMM. eu comprei uma agência de marketing há pouco tempo, né? Uhum. Porque tem muita gente de marketing aí no mercado, mas ninguém faz o marketing do jeito que eu estou ensinando no meu curso, porque os caras que fazem marketing não compraram o meu curso. Sim. Burro dos caras, né? Mas tudo bem. Aí eu fui lá e abri uma agência de marketing falando assim, vocês vão implementar o que eu falo. Aí os caras falam assim, 100%, Leandro. A minha agência já não... quero saber como é que faz para entrar na agência. Não tem vaga. A gente, de tempos em tempos, vai abrir vaga para alguns entrarem, porque eu não consigo atender todo mundo, porque não dá para atender a demanda toda. A gente tem hoje mais de 3 mil alunos. Nesse momento tem mais de 3 mil alunos e não dá para fazer isso. E aí, o que o cara da agência, né? Uma das pessoas da agência, a gente botou para fazer o treinamento, né? Para poder assistir, para poder implementar o que a gente estava falando. Aí o cara assistiu ao módulo 3 e 4 e falou assim, caralho, eu vou abrir um mercado, cara. Eu vou sair desse troço de agência e vou abrir um mercado. É muito melhor abrir um mercado. Porque eu falei, as coisas que eu falei são tão coerentes e tão simples pro cara implementar, o cara fala assim, caraca, até eu consigo fazer esse 2.500 metros quadrados. É só implementar o que o Leandro falou. Ele não precisa ter nascido no supermercado. Não. Criado por feirante. Tem não muito precisa. aluno que não, claro não que era isso faz diferença, né? Às vezes alunos que até estão perto do supermercado, dentro do supermercado, como vi acontecer, mas nunca meteu a mão, nunca esteve realmente dentro do negócio, e muitas vezes é quem assume quando compra. Exatamente. É a pessoa que insiste não, peraí que eu achei um cara aqui que tá falando uma porção de coisa e vamos fazer? Deixa eu tentar fazer. É isso. E às vezes dá muito certo, mesmo o cara não tendo conhecimento nem experiência de muito tempo, né? Não, o conhecimento, a experiência, eu já tive que passar pelo certo e o errado, trabalhando dentro do supermercado para isso. Sim. O que o cara tem que fazer agora é pegar esses anos de experiência que eu desenvolvi, testei e apliquei, e viu que funciona, pegar mastigadinho lá e implementar do jeito que eu falo. Simples. Sim. Sem muito mimimi, sem blá blá blá, sem letrinha miúda, é só fazer. E funciona. Tanto é que a gente já tem algumas centenas de pessoas que deram depoimentos falando sobre a transformação que aconteceu na vida dela. Pode ser para a vida de vocês também. Quem está assistindo aqui também pode ter a mesma transformação. Pode ser que seja o momento de você fazer a grande mudança na tua vida. Demais. Então, se vocês gostaram desse podcast, não deixe de deixar seus comentários, curta, compartilha com as pessoas, divulga para todo mundo que você entende. E vamos dar uma meta, né? Tem que ter meta. Comentário? 50 comentários. 50. Comentários mesmo, né? 50 comentários não é fake. oi, legal, esse tipo de coisa não conta. Se der 50 comentários, a gente vai fazer perguntas e respostas sobre abertura de loja. Aqui o nosso editor aqui falou nos bastidores. Né? Não sei se vai sair no microfone. Se os nossos comentários, e se os comentários forem perguntas, eu falei, não, pergunta tá valendo. Não pode, já são as perguntas para esse podcast. Então faz assim, se bater 50 comentários, deixa as perguntas e eu vou responder lá ao vivo aqui. No novo conteúdo do YouTube. Tá bom? Top da balada? Legal. Então, um abraço e até o próximo Rosadas Cash. Valeu!